Segundo vídeo de costumes bíblicos, nós estamos aqui fazendo um panorama do Antigo Testamento e ali comentando alguns costumes daquele povo que tinha naquele período. Nós estamos na página de número 14 do livro e vamos falar sobre a arca, que Gênesis capítulo 6, versículo de número 8. Quando falamos, terminamos falando de Sete, então ele vai gerar alguns filhos, ele vai ser ascendente de Noé. Noé sendo descendente de Sete, a sua família acaba sendo salva ali naquele dilúvio. O Noé, então, ele é escolhido, entra com a sua esposa e ali 3 filhos mais as suas noras, a saber, Cã, Sem e Jafé. Cã era o mais novo, né? Provavelmente ele nasce com 24 anos antes da ordem de construir a arca, né? Nós vimos também, no caso, o Sem e depois o Jafé. A arca era feita de madeira. Muitos acreditam que Noé ele já era um fazedor de barco, né? Ele tinha essa característica. E a arca ela tinha de comprimento 135 metros e tinha 3 andares. A madeira que a arca tem é gofer, o nome dessa madeira. Não se tem uma explicação de qual madeira é essa. Alguns vão acreditar de ser cedro, cispre ou até mesmo uma espécie de pinheiro que foi utilizada. O que nós podemos aqui ter nessa lição é a obediência que Noé ele vai ter, porque ele recebe esse mandato de Deus com 480 anos. E a chuva só vai cair com Noé com 600 anos. Então vai ser 120 anos pregando e fazendo algo que aparentemente era impossível de acontecer. Logo após o dilúvio, nós vemos a arca repousando no Monte Ararat, e depois, no capítulo 10, a gente começa a ver uma contenda que começa a acontecer, porque Noé assim, fica bêbado com o fruto da vinde. Nós vimos Cã e Jafé nós iremos ver Sem e Jafé cobrindo o pai, enquanto Cã ali, entre aspas, ri, debocha. A palavra hebraica não é muito bem isso, né? Mostra que ele teve uma maldade com o seu pai. Então, mediante a isso, ele acaba amaldiçoando o Cã, e Sem, ele dá origem aos povos semitas, e Jafé, ele vai para a Europa, segundo a explicação bíblica, e o povo europeu, então, acaba sendo de origem dele. Depois disso, o povo que fica naquela região da antiga Mesopotâmia, eles vão construir algo que é chamado de zugurate. Zugurate é uma torre. Essas torres elas têm a função de abrigar a adoração de vários deuses. São deuses populares abaixo, então cada parte da torre ela é destinada a um deus. No topo da torre, ali, ela é um cômodo único para um deus absoluto, que controla todos aqueles povos ali. Esse povo que acaba construindo a torre, ela acaba ganhando um nome bíblico, um apelido, né? Apesar da Bíblia não chamá-la assim, que é a Torre de Babel. Babel significa torre, porta de Deus, né? E depois
Isso acaba sendo direcionado, né, numa palavra próxima no hebraico, que também significa confusão. A Torre de Babel ela tinha uma característica de terem cores diferenciadas de todos cada um dos seus andares, né? E também ela ela também foi feita dentro desse aspecto de adoração. Mostra-se dentro das escrituras sagradas que todos falavam uma só língua e depois o Espírito de Deus ele vai confundir a língua das pessoas naquele local. E assim espalham eles na terra. Possivelmente, muitos vão acreditar, falar, né, que a torre, né, de Babel seria o templo de Estar, que foi construído por Nabucodonosor II. Esse templo ele foi construído em cima de um zigurate antigo. Então as pessoas acabam acreditando que esse zigurate antigo tinha sido a Torre de Babel. No capítulo de número 11 até o capítulo de número 12, versículo 20, a Bíblia ela vai começar a falar a respeito de uma terra que é chamada de Ur, aonde que vai habitar o nosso patriarca Abraão, né? Naquele período ainda chamado de Abrão, antes de ser chamado por Deus. Abrão ele é chamado pelo Senhor para poder ir de uma terra que ele não sabia qual era, e ele vai fazer uma peregrinação, né, aonde que ele vai acompanhar o crescente fértil. Ele vai sair da Suméria, de Ur, e ele vai andando, passando pelo Império Babilônico, chegando a Hirã, né, descendo, vindo até Canaã, vai ao Egito, depois ele fica um período no Egito, sai do Egito e vai em direção ao Sinai. Então, por que ele vai? Porque existe uma fome muito grande naquele local, né, onde aquele local, além das intempéries do tempo, eles sofriam com grandes ataques de insetos que eram normais naquele local. Então essas peregrinações eram muito comuns. Um dos aspectos dos costumes que é aqui assim delineado é exatamente o de Abraão falar com o faraó do Egito que Sara, né, era sua irmã. Muitos falam, Abraão mentiu. Na verdade, Abraão não mentiu. Ele falou uma verdade pela metade. Sara realmente era irmã de Abraão, do mesmo pai, a mãe eram diferentes. Por quê? Naquele período, o casamento era em esquema de poli. Um homem poderia ter mais de uma mulher. Eram chamados haréns, né? Isso era natural. Um rei poderia ter até mesmo 1000 mulheres. Já nas páginas de número 20 e número 21, vamos ver aqui Abraão e Ló, que vai falar de uma cidade que era Sodoma e Gomorra, né? A cidade de Sodoma e Gomorra e as outras cidades que eram ali, as 10 cidades que foram destruídas, eram cidades que tinham aspectos culturais diferentes daquilo que o povo semita, principalmente oriundo de Abraão, tinha. Para eles, eles tinham uma adoração e era natural a sodomização. Por isso que eles têm, a cidade acaba tendo esse nome pejorativo, Sodoma, né? Vem de sodomizar. Existia um templo, né, onde havia prostitutos cultuais para que as pessoas viessem a ser sodomizadas naquele local para poder ali ter a adoração aquele respectivo Deus, que me foge o nome dele nesse momento. Aqui fala, né, aonde da mudança de nomes também, no capítulo 7 do livro de Gênesis, que
acaba trazendo, né, essa mudança. A mudança de nome não era tão comum assim, apenas quando falava alguma coisa importante. Então, quando a história daquela pessoa era mudada, o nome também o era. Exemplo, Abrão passa a ser Abraão, pai de nações. Sarai passa a ser Sara, né, princesa. Nós vimos Isaac, sorriso, porque a Sara se encheu de alegria, se encheu de júbilo, né? Então, os nomes significavam isso. Jacó muda para Israel, aquele que luta com Deus e prevaleceu. Terminamos o segundo vídeo, vamos destinar para o terceiro vídeo.